Olá, o Empresários de Sucesso Ícones está no ar e hoje eu recebo nos nossos estúdios o Aurelian Ozenda, ele que é sócio fundador da Omnit, uma empresa que oferece serviços para o desenvolvimento de negócios e produtos. Oi, Aurelian, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Oi, Estela. Obrigado por me receber. Eu que agradeço a sua presença. Minha primeira pergunta é sobre você, sobre a sua história, né? O que te trouxe para o Brasil? Você que é francês, não é verdade? Eu sou francês. Inicialmente foi um intercâmbio que me trouxe aqui na época da faculdade, né? Eu vim estudar na cidade de Campinas durante um ano. Foi naquela época, inclusive, que eu conheci o Raul, que é o meu sócio, né? Que se tornou meu sócio depois, fundador da Omnit. E eu fiquei um ano, eu voltei para a França, eu me formei, eu comecei a trabalhar lá. E eu queria muito voltar para o Brasil, eu finalmente consegui uma oportunidade profissional em 2015 e desde 2015 eu estou aqui. Muito bom. Em que momento você decidiu empreender de fato, abrir uma empresa aqui no Brasil? Isso aconteceu em 2019, né? Eu trabalhava naquela época numa startup que inclusive se tornou um unicórnio hoje, que é o PJ Bank. E eu comecei a sentir que estava faltando algo para mim. Eu estava tendo resultados legais, eu estava trabalhando com pessoas incríveis, mas eu senti que eu precisava criar algo meu, né? E algo que respondesse um pouco a algumas aspirações de vida que eu tinha. Naquela época eu conversava bastante com o Raul e eu senti que a gente tinha realmente uma vontade comum de apoiar empreendedores. E foi assim que nasceu a jornada. Muito bem, parabéns pela escolha de empreender, né? Agora eu gostaria de saber sobre as soluções que vocês oferecem aí para os seus clientes que sonham em empreender também. O que a gente oferece hoje são 3 pilares principais para quem está criando um primeiro negócio, né? O primeiro pilar é um design de negócio, ou seja, a gente ajuda pessoas a entenderem um direcionamento inicial para o negócio que elas gostariam de construir. O segundo pilar é um pilar de captação inicial de investimento, né? A gente sabe que para começar a jornada empreendedora, muitas pessoas vão precisar de dinheiro, né? E nem sempre estão com esse dinheiro na conta, né? E isso trava muitas pessoas que querem começar. Então a gente criou essa solução, que é o nosso segundo pilar, para ajudar essas pessoas a levantarem um capital inicial de validação para poder chegar ao ponto onde elas vão para fases posteriores de captação, vamos dizer. E o terceiro pilar é um pilar de validação, ou seja, a gente acompanha essas pessoas no processo de validação de negócio, que é um processo extremamente crítico, que hoje, infelizmente, não está sendo ensinado, eu acredito, do jeito que deveria ser aqui no Brasil, principalmente, né? E que faz com que muitas pessoas falham quando todas as condições estavam reunidas para ter um negócio de sucesso. Sim. Então vocês auxiliam do começo ao fim, né? Da semente até virar uma... Da semente, ou seja, da ideia, vamos dizer, até a criação dos primeiros processos. A gente acredita que a partir do momento que as pessoas começam a implementar processos dentro do negócio, ou seja, que elas param de empreender, entre aspas, e começam a fazer gestão, já não é com a gente. Não. Certo, ficou claro. Qual é o perfil dos clientes de vocês atualmente? Bom, tem vários perfis, né? De forma geral, são pessoas que querem criar um primeiro negócio, né? Às vezes são pessoas que estão com uma ideia e ainda não começaram, não sabem por onde começar. Elas estão nessa fase de incerteza que muitas vezes trava elas. Ou pessoas que começaram a criar um produto, que às vezes já terminaram de criar esse produto, mas não estão conseguindo vender no mercado, geralmente por falta de validação. E a gente começa a trabalhar em cima de um produto que já foi criado, né, para entender como encaixar esse produto no mercado. Tem um último perfil que seria de pessoas que hoje estão vendendo horas, né, profissões liberais, pode ser médicos, advogados, pessoas que querem sair dessa realidade de venda de horas para criar um produto e poder crescer sem necessariamente trabalhar mais, né? A gente trabalha também com pessoas dentro desse perfil. E qual é o objetivo de vocês junto aos clientes? E outra pergunta seria sobre os valores, né? Quais são os valores, aqueles inegociáveis para vocês? O nosso objetivo, primeiro, é, lógico, validar negócios, né? Ou seja, chegar em um ponto onde a gente tem insumos e validações o suficientes para criar processos, né? Mas dentro de um negócio que faça sentido para o empreendedor que a gente acompanha. Isso, para a gente, é um ponto principal, porque a gente viu muitas pessoas
largarem, entre aspas, ou pararem de empreender porque elas se deram conta no meio da jornada que o negócio não fazia sentido para elas, não estava alinhado com o que elas queriam da vida. E eu acredito que quem tem essa coragem, essa liberdade de começar a empreender e assume essa liberdade, tem que criar algo que realmente faça sentido. Porque senão, esse sentido ele vai se perdendo ao longo da jornada. Tá? Então, o nosso objetivo realmente é, primeiro, fazer com que as pessoas entendam melhor o que é empreender. Eu acho que isso está faltando muito, né? E a partir desse conhecimento, que elas tenham as ferramentas para criar um negócio que faça sentido para elas. Em termos de valores, na Omnit, a gente trabalha com empreendedores que são muito iniciantes às vezes, né? Então a gente definiu alguns valores que para a gente são muito importantes quando se trabalha com alguém nesse momento. Eu acho que o primeiro é a responsabilidade, uma forma de responsabilidade radical mesmo, ou seja, nunca jogar a culpa em outra pessoa pela falta de entrega, pela falta de sucesso de negócio, sempre se questionar, sempre tentar entender o que não foi feito, o que não foi feito do jeito certo e que gerou uma falta de resultado. Né? O segundo ponto, e para mim ele é mais importante ainda, é a transparência. A gente, lógico, trabalha durante bastante tempo, alguns meses de acompanhamento com esses empreendedores e a gente chega até a criar amizade. Agora, a gente não está trabalhando com eles para ser amigos. A gente está trabalhando com eles para validar negócios. Em alguns momentos a gente precisa falar algumas verdades que nem sempre são fáceis de ouvir. A partir do momento que a pessoa que trabalha com a gente entende isso, eu acredito que qualquer feedback, qualquer retorno que a gente vai dar para ela sobre a fase de execução do negócio vai ajudar ela a crescer muito. Mas tem que estar preparado. Legal, Aurelian. E qual é o diferencial, quais são os principais diferenciais de vocês, na sua opinião? A gente tem dois principais diferenciais, né? Primeiro, eu e o Raul, a gente procura muito conhecimento sobre empreendedorismo. Isso começou muito antes da gente criar a Omnit, né? E a gente criou uma metodologia própria baseada nos melhores elementos que a gente conseguiu captar de várias metodologias que se criaram recentemente no mercado, né? Ainda é algo novo, principalmente na parte de validação. Então, eu acredito que hoje nos Estados Unidos o maior conhecimento está sendo produzido e a gente aplicou cada uma dessas partes da metodologia que a gente construiu com empreendedores, ou seja, construindo negócios. A gente conseguiu validar de forma prática o que funciona e o que não funciona. A gente modificou algumas partes, tirou algumas, botou outras para dentro e a gente acabou criando algo que é nosso e que realmente já levou à construção e ao crescimento acelerado de vários negócios. O segundo ponto, eu acho que isso parte de uma dor principal dos empreendedores que começam a conversar com a gente, essas pessoas elas consomem cursos, elas participam de eventos aqui em São Paulo ou em outros lugares do Brasil, mas muitas vezes elas sentem uma dificuldade que é como aplicar esse conteúdo. Elas saem de lá encantadas, se falando, nossa, minha vida vai mudar, e o dia seguinte a realidade bate de novo e elas deixam de utilizar esse novo conhecimento para a prática, para o negócio delas. Sim. E o acompanhamento que a gente oferece é um acompanhamento que foi construído justamente para reduzir esse risco, que é a gente sempre vai estar apoiando a execução dos empreendedores em cada momento chave desse processo, dessa construção de negócios. A gente vai estar analisando resultados com eles, definindo novo direcionamento, ajudando a definir experimentos, por exemplo. E em nenhum momento o empreendedor senta e se pergunta o que é para fazer agora. E eu acho que isso é um diferencial principal, porque a gente sentiu que era a dor mais comum dos empreendedores que já tinham participado de algum evento, que já tinham ganhado algum conteúdo sobre empreendedorismo, mas não sabiam o que fazer com ele. Estavam bem nutridos, mas não sabiam ali reproduzir. Faltava essa prática mesmo. Sim, muito importante. Agora, gostaria de falar sobre a pandemia. Como é que foi a fase inicial da pandemia, tanto para vocês dentro da empresa, quanto para os clientes? Então, a pandemia começou, né, se eu lembro bem, em março de 2020. Isso mesmo. E naquela época, a gente estava realizando uma imersão com empreendedores na Bahia, no litoral da Bahia, em Serra Grande. E era a nossa primeira imersão com empreendedores. Então, a gente estava um pouco longe da atualidade do que estava acontecendo. A gente ficou mergulhados durante uma semana em métodos empreendedores, né, interagindo em grupo entre a gente. Então, quando a gente saiu desse lugar, dia 13, 14 de março,
março, a gente realmente entendeu o que estava acontecendo. E foi um choque para todo mundo, né? Impactante. Exatamente. Agora, em termos de negócios mesmo, a pandemia, ela forçou muita gente a empreender, né? Ela fez com que pessoas que perdessem um emprego tentassem encontrar um outro jeito de se remunerar. Então, a gente sentiu que o nosso trabalho estava ganhando importância naquele momento. Lógico, era um período de incerteza econômica para muita gente que não queria gastar dinheiro, não sabia muito bem o que ia acontecer. Então, a gente sentiu isso ao se relacionar com esses empreendedores, né? Esse medo que nem necessariamente existia alguns meses antes. Mas, por outra parte, vários modelos de negócios conseguiram crescer justamente porque o mundo mudou. Então, alguns dos nossos clientes e a própria Omnit teve novos caminhos se abrindo por causa da pandemia. Eu acredito que a mentalidade do empreendedor é essa. Tem uma dificuldade, um desafio que aparece, como que a gente consegue tornar esse desafio em oportunidade? E quem conseguiu fazer isso se deu bem. Quem conseguiu agir rápido. Agir rápido, Acho exatamente. que esse é um ingrediente importante. Sim, tomar decisão, exatamente. Isso mesmo. E pela sua experiência, Aurelian, como é empreender no Brasil? E que dica você daria para quem tem medo, para quem não sabe por onde começar ou não tem dinheiro, enfim, mas gostaria muito de empreender? Bom, primeiro eu acredito que empreender aqui no Brasil é mais fácil do que empreender na França, ao contrário do que muitas pessoas podem pensar. Verdade. Porque, primeiro pela mentalidade. Eu acho que tem uma mentalidade mais livre aqui no Brasil, de arriscar mais. A França é mais, nesse sentido, um pouco mais conservadora, vamos dizer, né? Tem uma cultura de Estado muito presente, de grandes empresas e não de criação de pequenos negócios. Então, eu senti algo um pouco diferente aqui no Brasil, inclusive nas redes de apoio que existiam para os empreendedores que estavam tentando entender o que era para fazer para começar um negócio. E que dica você daria, Aurelian, para quem quer começar? Beleza. Então, eu acredito que a principal dica é, antes de construir um produto, valide as premissas. Eu acho que isso é muito importante. Muitas pessoas criam um negócio se apaixonando pela ideia que elas têm. Elas criam um produto que faz elas sonharem, mas quando elas colocam esse produto no mercado, o produto geralmente não vende do jeito que elas esperavam. E aí elas se perguntam por quê. Muitas vezes isso vem de uma falta de validação. E a validação para construir negócio é um conjunto de índices que vão surgir conforme o empreendedor vai investigando o seu público, o problema, a solução que o público está procurando, a forma como essa solução poderia ser apresentada, os gatilhos que vai fazer o cliente comprar, enfim, um conjunto de elementos que vai facilitar muito o desenvolvimento do produto e que vai, inclusive, direcionar esse desenvolvimento. Porque se você construir o produto primeiro e depois começar a validar, ou seja, a entender todos esses elementos para colocar o produto no mercado, o risco do produto não ser adequado ao que o cliente está procurando é muito grande. Empreender é uma jornada de incerteza. A gente tem que reduzir a incerteza. Esse é o papel do empreendedor. É usar pequenas validações como essas para fazer com que, aos poucos, um caminho ou vários caminhos possíveis apareçam. E que a gente possa testar esses caminhos para entender qual é o melhor caminho a seguir. E tudo isso, geralmente, lógico, leva tempo. Mas vai fazer com que, ao contrário de gastar dezenas de milhares de reais para investir num produto inicialmente e se dar conta de que esse produto não está adequado à demanda do mercado, a gente vai diminuir esse risco e, inclusive, diminuir o gasto que vai ser feito em cima do produto. Ou seja, então são dados, pesquisas, índices... Exatamente, são N experimentos que podem ser conduzidos, dependendo do modelo de negócio, dependendo da área na qual o empreendedor ou a empreendedora está atuando. A gente vai escolher alguns métodos de validação diferentes, né? A gente tem uma biblioteca de experimentos que a gente implementa, dependendo dos empreendedores que a gente acompanha. Mas é exatamente isso, é saber onde achar dados, com quem achar dados e o que fazer com esses dados, sobretudo. Sim, é verdade, a gente está na era dos dados, né? Tudo em nuvem, exatamente. Faz muito sentido. Agora vamos falar de futuro, Aurelian, como é que você enxerga a sua empresa daqui para frente? Eu tenho uma ambição, e essa ambição é compartilhada com o meu sócio, com o Raul, né? Diminuir a taxa de falência das empresas que se criam no Brasil. Hoje a gente sabe, e isso é um dado assustador, 80% dos negócios que se criam não chegam a 5 anos.
Ou seja, a cada 5 empresas que se criam, 4 fazem falência em menos de 5 anos. A gente quer impactar isso. A gente quer, através dos nossos métodos e através do que a gente sabe fazer, né, e do que a gente vai transmitir para os empreendedores também, porque o nosso trabalho é um trabalho de capacitação, a gente quer que o empreendedor possa reproduzir isso no futuro, com outros produtos, com outros negócios, inclusive, né, fazer com que as empresas que se criam no Brasil não tenham uma chance de falência tão alta. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação, Aurelian. Obrigado Foi um prazer te conhecer. Receber. Prazer compartilhando. Até uma próxima. Até uma tchau, próxima. Tchau. Hoje eu conversei com o Aurelian Ozenda, ele que é sócio fundador da Omnit, uma empresa que oferece serviços para o desenvolvimento de negócios e produtos. Empresários de sucesso ícones, fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até uma próxima. Tchau, tchau.